Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do dia. Mas antes, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva-se. Vamos aí em busca de 100 mil inscritos. Muito obrigado àqueles que estão sempre se inscrevendo aqui. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, @Vamos Vasco. E também, se você quiser se inscrever no meu novo canal, Danilo Esporte Clube, o link tá aqui na descrição. Tô sempre mandando vídeo lá, sempre falando de futebol. Bom, pessoal, vamos aí para o que interessa, né? As notícias do Vascão. Vem rolando em São Januário que o Vasco estaria aí sondando o jogador Robinho, ex-Cruzeiro, hein? Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aí do Antônio Lopes, que deu a entrevista falando aí que conta com o Fred Guarim. Todo o elenco do Vasco espera aí pela volta do Fred Guarim, vamos falar disso. Também vamos falar aí da partida de hoje, o jogo treino que o Vasco vai fazer, que vai ter transmissão da Vasco TV às 3h30, hein, pessoal? Vamos falar também aí do volante Juninho, que vive em definição lá em São Januário, já está afastado do elenco por conta aí de renovação. Bem complicada a situação do volante, a joia vascaína, hein, pessoal? Bom, meus amigos, o Antônio Lopes deu uma entrevista ontem ao canal Fox Sports e falou a respeito aí do colombiano Fred Guarim. Ele disse que o Fred Guarim vive problemas pessoais gravíssimos, a gente já sabe disso, tá falando diariamente aqui no nosso canal. Mas ele revelou que o Vasco conta com a volta do Fred Guarim, né? A gente já sabe disso também. A gente sabe que o torcedor vascaíno criou uma grande paixão pelo Fred Guarim, quer ver ele novamente vestindo a camisa do Vasco. Mas o Antônio Lopes falou que a comissão técnica e todos os jogadores contam aí com essa volta do Fred Guarim. O jogador teria dado um prazo de uma semana para resolver os seus problemas na Colômbia e retornar ao Vasco. Tomara que ele consiga resolver e volte para o nosso clube, né? Já que ele até mesmo cogitou se aposentar caso não resolvesse esses problemas particulares. A gente fica na espera pela essa volta aí do Fred Guarim. Comenta aí, pessoal, o que você acha dessa novela Fred Guarim, se você acha que ele vai ainda permanecer no Vasco. Eu acredito que ele deva voltar sim para o Vasco, mas eu ainda acho que o jogador não vai estar 100%, viu? Vamos esperar. Bom, meus amigos, uma situação aí bem crítica vive o volante Juninho no Vasco. O jogador foi afastado aí do nosso elenco. A jovem promessa do Vasco que subiu da base esse ano, o técnico Abel Braga puxou ele. Jogador que tem talento, né, pessoal? Muito jovem. Teve aí um problema com o seu contrato. O jogador tem um contrato se encerrando no início de 2021 e vive aí um impasse com a sua renovação. O Vasco já separou ele do elenco. O jogador está treinando aí separado dos demais jogadores e vive esse impasse. A gente viu isso acontecer muito recente com o jogador Dudu. Nunca mais a gente ouviu falar desse meia que viveu esse mesmo problema, né, de renovação. O jogador não jogava com a camisa do Vasco, foi afastado, foi emprestado para o Paraná Clube e nunca mais se ouviu falar do jogador. Ninguém do Vasco explica qual a situação do jogador, se ele ainda tem contrato com o nosso clube, se ele ainda pertence ao Vasco. E o Juninho pode ter o mesmo problema e até mesmo sair de graça do Vasco caso ele não renove. Bem complicada a situação, o jogador era aí uma das grandes promessas da nossa base, né? Tem muita qualidade, muito técnico, tudo sim para ser uma das grandes promessas do Vasco, até mesmo para jogar no time titular do nosso clube. E infelizmente tá vivendo esse grande problema lá em São Januário. Comenta aí, torcedor, o que você acha dessa situação, se você acredita que o Vasco vai resolver aí o problema com o Juninho, se você acha que ele pode deixar o Vasco. O problema maior é que criou essa rixa, né, entre o jogador e o clube, né? O jogador foi afastado, bem complicado aí essa situação e torcemos aí para que o Vasco consiga resolver e que o Juninho volte aí para o elenco do Vasco, porque é uma grande promessa e tem tudo aí para ser um dos grandes jogadores do Vasco aí nas próximas temporadas. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai entrar em campo aí num jogo treino contra o Porto Velho. Essa partida será realizada às 3h30 da tarde e terá a transmissão da Vasco TV, né? Pra gente matar a saudade de ver o Vasco jogar. Claro, não é a partida oficial, não vai ser como eram os jogos do Campeonato Carioca, mas é só um jogo treino pra gente ver como que tá ali a equipe, né? Como que está sendo os treinamentos do Ramon Menezes desde a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. Espero que esse time evolua cada vez mais para a estreia do Campeonato Brasileiro que vem se aproximando. O Vasco vai pegar um adversário dificílimo já na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Vai jogar contra o Palmeiras, atual e vice-campeão brasileiro. A gente espera que o Ramon Menezes
faça o Vasco jogar na melhor maneira nessa partida aí tão importante, né? Porque iniciar o Campeonato Brasileiro vencendo o Palmeiras dá uma moral grande pro nosso time para a sequência. O Vasco vai ter uma tabela pesada, né? Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Mas vamos esperar aí, ver como que vai ser a evolução do Vasco. Hoje já tem um jogo treino pra gente ver, apesar do adversário ser um adversário fraquíssimo. Alguns vídeos atrás eu falei sobre isso aqui, que era interessante o Vasco fazer teste com adversários mais fortes, né? Não com adversários fracos, que não serve para nada, né? Não serve para testar demais a equipe, exigir um pouco mais. A gente viu uma equipe mais qualificada que o Vasco enfrentou, que foi a do Madureira, exigiu demais o Vasco suou para ganhar de 1-0. Eu acho que os testes do Vasco tem que ser mais ou menos nesse nível, porque como eu falei, no Brasileiro não tem adversário fácil. Se o Vasco não abrir o olho, é um dos sérios candidatos a brigar lá na parte de baixo da tabela. Apesar de eu achar que o Vasco não vai ser rebaixado, obviamente ninguém acha isso, mas é sempre bom manter ali os pés no chão e ficar de olho aberto e fazer o melhor trabalho possível. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do jogador Robinho, jogador que deixou o Cruzeiro, está livre no mercado, estaria tendo seu nome ventilado lá em São Januário. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre um possível interesse do Vasco nesse jogador e saiu aí informações de que o Vasco talvez poderia tentar essa contratação. O problema que eu acho do Robinho é que ele tem um altíssimo salário, pessoal, totalmente incompatível com a realidade financeira do Vasco. Não acredito que o Vasco vai fazer essa contratação. Eu tô trazendo aqui pro torcedor porque é notícia, a gente tem que informar o torcedor dos nomes que estão sendo ventilados aqui no Vasco. Eu sei que tem muito babaca aí que me xinga por causa disso, mas eu não tô nem aí, cara. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho, que é passar aqui pro torcedor vascaíno o que há de verdade, o que há de notícias aí de jogadores especulados no nosso clube. E o Robinho vem sendo um desses jogadores e com certeza o Vasco deve estar talvez aí analisando o nome, apesar de que o jogador tem um altíssimo salário, como eu falei, no Cruzeiro. Ele era um dos principais jogadores do elenco, que na minha opinião ele tem um grave problema. Quando ele fica no banco de reservas, ele fica de biquinho, pessoal. Não gosta, talvez possa criar alguma rusga com os jogadores, talvez fique insatisfeito no Vasco. O Vasco não é um time que paga salário em dia e pode ser pretexto aí para criar até mesmo um racha no elenco. Ele é esse tipo de jogador. A gente que acompanhou aí o rebaixamento do Cruzeiro, viu muitas vezes ele e o seu Edilson fazer intrigas lá no Cruzeiro. Isso causou muitos problemas lá no time mineiro que foi rebaixado. A gente não quer ver isso no Vasco. Robinho é sim um bom jogador, mas tem esses problemas aí extra-campo que pode atrapalhar demais o Vasco, além do seu altíssimo salário. Mas vamos esperar e ver como que vai ser as negociações do Vasco, se houver negociações do Vasco com o Robinho, e se tiver alguma posição da diretoria do Vasco, a gente vai trazer aqui no nosso canal para informar o torcedor, porque pode ser que o Vasco esteja aí talvez garimpando o mercado, caso tema perder aí o Fred Guarim, hein, pessoal? Pode ser que o Robinho venha para o lugar do Fred Guarim. A gente não está afirmando nada, mas pode ser que o Vasco esteja aí já buscando alguns nomes no mercado, caso perca aí o colombiano. Bom, meus amigos, é isso aí. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos. Comenta aí embaixo sobre o Robinho, se você acha que seria um bom reforço pro Vasco. Se te agrada o nome desse jogador vindo aí, quem sabe, pro Vascão. Também fala aí sobre a situação do Juninho, que foi afastado do elenco principal do Vasco. O jogador segue treinando em separado e pode ser aí que ele saia do Vasco, hein? E também fala sobre o Fred Guarim, definição, e o jogo de hoje, né? O jogo treino de hoje contra o Porto Velho, que vai passar na Vasco TV. Se inscreve lá na Vasco TV, hein, pessoal? Ajuda lá o nosso canal oficial do Vascão a chegar a 1 milhão de inscritos. Se você não está inscrito lá, se inscreve lá. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos.